irmãs e os benfeitores espirituais dessa instituição possam nos auxiliar nesta noite para que possamos compreender as nossas palavras e, certamente, sempre que eu venho a essa casa irmã, eu me sinto assim muito em casa. E falar de anjos e demônios é muito fácil, a parte de demônio, né? Que eu faço parte. Porque a parte de anjos é muito complicado para mim. Mas não vamos falar do que eu acho, vamos falar do que Kardec, alguns espíritos que dão a perspectiva de inferno, de demônio, de diabo, de Lúcifer, que sempre esteve nas tradições teológicas de muitas religiões. Anjos, claro, são nossos filhos, né? Todos eles são os anjinhos, por enquanto. Porque eu tenho alguns parentes meus que eram reencarnação de Lúcifer. Eles estavam na minha família para dispersar luz. Porque é o que Lúcifer significa na palavra em si. O próprio conferencista Raul Teixeira até chega a dizer que nós deveríamos colocar esse nome nos nossos filhos. Lúcifer, aquele que traz luz, né? Espalha luz. Essa é a etimologia da palavra Lúcifer. Já pensou, Sebastião? Lúcifer, venha cá. Se o vizinho escutar, se for de uma certa doutrina religiosa aí, vai se espantar, vai dizer, olha, não disse que os espíritas são do diabo, são tudo de Satanás, olha o filho dele, Lúcifer, aquele que espalha a luz. Mas as palavras vão se modificando conforme o tempo e a vontade dos homens. Demônio, daimon, demônio, mas poderia dizer que são espíritos. O próprio Sócrates tinha seu daimon, espírito protetor, espírito guia. Mas hoje a gente tem outro significado totalmente diferente, né? E Satanás? Satanás é interessante, né? Porque até Jesus chamou Pedro de Satanás. Vocês sabem disso? Jesus disse que ia morrer, que ia partir. E aí Pedro disse, não, mestre, porque Pedro sempre foi assim, né? Meio agitado. Mas mestre, você não vai embora não, todo mundo morre, né? Pedro não queria que Jesus morresse. Mas certamente Jesus, se não matasse ele, ele não ia morrer. Porque ele tinha toda a capacidade de controlar o seu corpo. Se quisesse, não envelheceria, porque era um espírito anjo, um espírito puro. Kardec até questionou ele, os espíritos de verdade, se existem os anjos, e os espíritos disseram que eram os espíritos puros. Como Jesus era espírito puro, passou por todas as ordens da evolução, mas não foi criado unicamente para ser anjo, para ser espírito puro. Passa por uma sequência evolutiva que todos nós estamos passando agora. Jesus passou também. Mas como Pedro não queria que Jesus morresse, Jesus disse que Jesus era um homem que tinha autoridade. Então ele não repreendeu Pedro como uma espécie de repreensão que a gente conhece. Mas Jesus disse que Pedro, você é o Satanás, não querendo que eu morra. Se eu estou dizendo que eu vou morrer, é que eu vou morrer. Então deixe disso, Satanás. Se afasta, Satanás. Se afasta de mim, Satanás. Mas Satanás é um opositor. Então Pedro estava sendo opositor à ideia de Jesus. A gente vai para um jogo de futebol, Santa Cruz e Sport, que são times bem amáveis um com o outro, né? E a torcida fica de um lado, um monte de Satanás. Do outro, a outra torcida também Satanás.
porque são opositores. Então, Satanás quer dizer aquele que se opõe. Mas, com o tempo, a palavra se tornou, a gente usa como um termo pejorativo, né? Sai para lá, Satanás. Torcedor do Santa contra o torcedor do esporte. O torcedor do esporte, para não ficar por baixo, diz, sai para lá, Satanás, com o torcedor do Santa. Estão todos certos. Estão certíssimos. Mas essa ideia, Kardec até tem uma obra muito boa, uma das obras mais estudadas pelo movimento espírita. A mais estudada, o céu e o inferno, a mais estudada por poucos espíritas. É a mais estudada, mas por poucos. O céu e o inferno. E Kardec traz uma ideia de um arcebispo, que ele era um senhor cardeal, você, e ele usou um discurso de 1865 desse arcebispo de Reims, que é uma cidade lá da França, numa época da quaresma. E ele fez um discurso, está escrito esse discurso, ele explica como nasceu os anjos e os demônios. E Kardec usou ele como referência, porque era uma autoridade, um cardeal, né? Tem toda a autoridade. O arcebispo da França também fez uma referência parecida, porque eles tiram essa ideia, boa parte dela, de Isaías, capítulo 14. A partir do versículo 11, eles tiram essa ideia e eles, como uma espécie de recorte, colocam lá para dar sentido às ideias dele, mas é dos homens. Jesus nunca falou Satanás nem inferno como nós entendemos hoje, porque a teologia cristã foi passando uma época muito difícil, que era a Idade Média, aquela época do Império Bizantino para lá, criavam sem ciência, sem nenhum conhecimento. Primeiro porque naquela época, até nessa época de 1865, Kardec publicou 1º de agosto, a gente está em agosto, hoje é dia 6, não é? 1º de agosto ele publicou o livro O Céu e o Inferno em 1865. E naquela época, a Terra era o centro do universo. Mesmo os cientistas já descoberto que não era, que nós girávamos ao redor do Sol, mas a teologia impunha o dogma, né, de que somos o centro do universo. E nada existe fora da Terra, nada existe. Tudo que existir fora da Terra, nasceu da Terra. Então Deus criou a gente sozinho, criou todo o universo para gente, olha só. Essa é a teologia tradicional. Aí, esse bispo diz o seguinte, Deus criou os anjos, né? Aí criou uma classificação, os querubins, serafins. Para que Deus criou esses anjos? Para que ele foi criado? Para adorar a Deus. Então aí a gente já vê um Deus vaidoso, que gosta de ser bajulado. Ele precisava dessa bajulação. E tinha algumas tarefas, eles tinham hierarquia, esses anjos. E eles eram perfeitos, porque foram criados por Deus, por isso o nome anjo. Mas tinha um tal de Lúcifer. Por isso que o nome dele está ligado à luz, porque era um anjo. Mas ele, o orgulho, o egoísmo, segundo esse bispo, arcebispo, ele se revoltou, porque ele queria tomar o lugar de Deus. E ele era tão bom, mestre da retórica, do magnetismo, creio eu, que ele convenceu 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos ele conseguiu convencer. Eu acho que ele era político, provavelmente, porque eles conseguem, né, convencer a gente com aquelas verdades, né? E a gente termina caindo na deles. Pronto, Lúcifer talvez tenha sido o primeiro político da história da criação. E aí resolveu se rebelar contra Deus. Uma revolução lá no céu. Na verdade não era no céu, era uma cidade celeste. O céu era que Deus habitava. Vamos invadir o céu, derrubar Deus e tomar conta de tudo. Deus, quando descobriu, porque ele só descobriu porque outro anjo foi dedurado. Deus não era
jeito nenhum. Aliás, Deus é fraco em certas partes da Bíblia. Lá em Adão e Eva mesmo, ele ficou perdido, procurando Adão e Eva, detrás de uma moita. Então, se ele tem onisciente, ele deveria saber onde está. Então, certas coisas não encaixam. E nesse caso também não encaixou. Primeiro, criou seres perfeitos com defeito. Então Deus não é tão perfeito assim. Vocês vão ficar pasmos com essa história. Porque para nós espíritas, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É toda justiça, toda bondade, todo amor, conforme Jesus asseverou. Mas, mesmo depois de Jesus, fizeram essa imagem de Deus, imperfeito, que cria seres imperfeitos. Eu pensei que ele só criou a gente imperfeito, mas os anjos, um terço deles, estavam com defeito. Um com parafuso solto, outro com algum problema emocional, um ciumento, outro orgulhoso. Esse um terço significava praticamente todas as nossas imperfeições e apegos. Deus, quando descobriu, condenou a viverem num tal do inferno. Existia então esse inferno. Se Deus mandou para lá, já existia, não tinha ninguém morando lá. Mas lá era um lugar muito legal, gente. Tinha um bocado de nada. Só tinha fogo, labaredas de fogo. E certamente Deus criou esse lugar para castigar alguém. Ele só estava esperando. Surgiu a oportunidade, jogou esse um terço. Boa parte dele jogou lá no inferno. Eles iam sofrer castigo eterno no inferno. Labareda de fogo, maldade, muita coisa ruim. E aí ocorreu que outra parte Deus resolveu não colocar lá no inferno. Isso tudo é para serviço de Hans, que conta, Kardec descreve no livro Céu e Inferno. Outra parte ele mandou aqui para a Terra, para nos tentar. Agora me pergunto a vocês, talvez vocês tenham uma resposta, porque eu não tenho. O que é que eu tenho a ver com essa briga de Deus com esses anjos com defeito? Deus não tinha o que fazer, mandou para a gente aqui nos tentar. E tem mais. Nos tentar para levar a gente para o inferno também. Então Deus criou o inferno para colocar a gente também. Então essa outra parte só seria jogada no inferno no dia do juízo final. Mas antes disso, boa parte da gente vai para lá. Eu estava no Evangelho no Mar, lembrei agora. Essa época de transição é parada, viu? É um terror para os místicos. Quem estuda não se preocupa, mas os místicos adoram esses momentos assim de dúvida. Aí no Evangelho no Mar, um desses místicos, tidos espíritas, disse assim, num comentário do Evangelho, que não tinha nada a ver, mas ele tem que colocar transição planetária. Se falar sobre reencarnação, ele vai falar de transição planetária. Aí vai criar uma ideia. Ele disse, fiquei caladinho, era a casa de uma pessoa amiga, então eu vou ficar calado, fui convidado. Aí fulano, fala aí sobre esse trecho que a gente viu. Ele disse, vai passar um cometa aqui na Terra. Isso foi antes de 2012. Em 12 de 12 de 2012. E esse cometa vai passar pertinho da Terra e vai arrastar todo mundo para o inferno. Gente ruim e má vai ser arrastado por esse cometa. Eu fiquei pensando lá, coitado de mim, porque olha, não vai sobrar ninguém aqui na Terra. Talvez Gandhi, talvez Irmã Dulce, mas a maioria vai arrastar desse cometa. Aí ele não explicou o filtro para isso aí, mas ele só falou, as pessoas más, não tem anjo, não é? Eu fiquei calado lá para não dizer nada nem contrapor. Fica calado, não é nada. Mas quando disser, fala alguma coisa aí. Eu disse, olha, eu estou ferrado com esse cometa, porque não vai ficar ninguém. Atire a primeira pedra.
aquele que não tiver pecado, porque vai arrastar todo mundo que tem pecado. E ainda mais, porque Deus ia botar um cometa, eu falei, num planeta de provas e expiações. Por que ele não manda num planeta de regeneração para lá? Logo é covardia. É a mesma covardia dessa história. Covardia é essa, Deus, de colocar espíritos maus, que eram anjos, para fazer maldade para a gente e nos arrastar para o mal. Aí Kardec faz todo um trabalho de análise, mostrando que não tem lógica. Por isso que eu convido a vocês a dar uma olhada nessa obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação. Então, os espíritos têm que estudar também essa obra. E, normalmente, é pouco estudada, muito pouco estudada. As obras complementares são mais estudadas do que as obras da codificação. Que é uma pena, porque já está dizendo que as obras são complementares. Outra coisa, não pode ser estudado, terminei o estudo. Não, é uma obra para você estar sempre, permanentemente. Francisco Cândido Xavier, quando questionado sobre a validade, vamos dizer assim, das obras da codificação, ele disse 500 anos. Quantos anos a gente tem de codificação? A idade de Caruaru. Vocês sabiam disso? Então, temos 500 anos. Então é melhor a gente estudar, porque tem gente que não saiu do primeiro ano nos estudos da codificação. Ainda está no primeiro ano. Já tem 5 séculos. E o que o Espiritismo acha de anjos e demônios? Kardec colocou, porque na pergunta 128, ele pergunta se anjo, arcanjo, serafim, se existem mesmo. Ele diz, não, são os espíritos puros. Mas essa palavra já foi totalmente deturpada, como a gente já falou aqui. Então, os anjos, ou seja, os espíritos puros, passaram por todos os graus? Sim, todos, só que os mais rápidos. Os mais atrasados, geralmente, se arrastam por mais tempo em sofrimento. Mas quem causa o sofrimento não é uma vontade de Deus, é uma vontade nossa. É uma vontade nossa. Tem um mecanismo que eu acho fantástico. Há uma obra para a gente entender inferno na prática. É o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. As regiões inferiores são os verdadeiros infernos. Dante, num sonho, foi levado a uma região dessas e traduziu essa visão de forma teatral, poética, do que ele viu nessas regiões. E quando eu vejo alguns desenhos sobre esse sonho de Dante, o inferno de Dante, a gente vê que tem muita relação com as descrições que André Luiz faz das zonas inferiores, principalmente na obra Libertação, também do mesmo espírito André Luiz, do mesmo médium Francisco Cândido Xavier. E eu trouxe para vocês aqui, ó, o que é dito lá na obra Ação e Reação sobre o Inferno. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido da maldade calculada, da cegueira voluntária e da perversidade. Então, essas regiões inferiores, da qual podemos chamar de infernais, mas não esse inferno teológico, e sim dentro do princípio de que as pessoas estão sofrendo lá, é estabelecido da maldade calculada. Não é maldade de Deus, é maldade de quem está lá. Por que Deus permite que eles estejam lá? Quem está com peninha deles aí? Alguém tem peninha dessas pessoas que estão lá nas zonas inferiores, sofrendo, um fazendo maldade com o outro? Porque são todos do mesmo nível. Quem tiver pena, leve para casa. Ninguém quer, né? Levar um daquele trevoso. Vou fazer uma caridade desses espíritos maldosos. Ele vai chegar lá na sua casa e vai fazer de tudo de maldade, porque ele tem esse hábito que tem que ser totalmente destruído com o passar do tempo através das vidas sucessivas. Eles não vão viver lá eternamente. São o quê? Um campo vasto, imenso,
Desequilíbrio de quem? Dos espíritos que estão lá. Só que eles só estão lá porque eles calculam a maldade. Não é aquela maldade por ignorância, não. Não é aquela maldade que você faz por um impulso, uma raiva. Não, ele calcula. Ele quer fazer, sente prazer em fazer. Desencarna para não atrapalhar quem quer subir na escala evolutiva, vão para essas regiões. E eles acham que são donos dessas regiões, mas são todos vigiados pelos espíritos superiores. Vigiados também para ajudar aqueles que querem mudar, dando novas oportunidades. E da cegueira voluntária. Esses espíritos que estão nessas regiões sabem do que deveriam fazer, mas preferem o mal. Eles não são ignorantes, eles sabem. Muitos deles são extremos conhecedores dos evangelhos. Extremos conhecedores. Tem uma obra de Humberto de Campos em que Kardec é levado para uma região inferior. Na época em que estava psicografando, recebendo algumas psicografias, montando a codificando. Ele teve um sonho nesse conto de Humberto de Campos, também psicografia de Chico Xavier. Ele é levado para uma região e ele, em cima de uma montanha, num vale imenso, ele olhava assim, perdia-se de vista de espíritos sofrendo, gritando. E Kardec perguntava: seriam aqueles conquistadores cruéis? Não. Seriam por acaso? Aí saiu listando o que normalmente nós acreditamos que são pessoas más. E o espírito que levou Kardec até lá disse: não, esses são aqueles que sabem do que tem que fazer no bem, na caridade. São religiosos, muitos deles, que se aproveitaram da religião porque eles têm estudo para isso, para interpretar, e têm inteligência, mas usaram para praticar o mal. Esse é o mal calculado. Então não tem anjos lá, nem tem gente ignorante nessas zonas inferiores, ditas infernais. Tem um umbral. O umbral é mais leve, onde muitos de nós vamos passar lá 1 hora, 2 horas, a gente vai passar mais de 8 anos, como foi o caso de André Luiz. Vai depender do tipo de grau de infelicidade que você construiu para você mesmo. Então, esses espíritos são os demônios para o espiritismo. Se a gente quiser usar esse termo, que para a gente é preferível que usemos outros termos. Vamos usar espíritos inferiores do que usar esses termos que a gente já estudou e que já são viciados. Demônio, Satanás, Lúcifer, até diabo. Eu fiquei pasmo, diabo. Vocês sabem o que é diabo? A etimologia da palavra diabo. Gente, tem muito diabo no meu ciclo de amizade. E espírita também. Diabo é aquele que, à distância, afasta. Tem uma passagem de Jesus, né, que ele diz assim: todo aquele que comigo não se junta, afasta. Né? São os diabos, que cria situações para afastar a gente dos outros. Eu morei pertinho de um vizinho assim de frente. Era uma casa eu não sei o termo que usar, por isso que eu não vou usar nenhum termo religioso aqui, de alguma religião ou crença. Mas batia muito bumbo lá. Às vezes eu queria dormir no domingo, aí domingo é o dia do cochilo, né? Depois do almoço, depois da galinha de capoeira, aquele feijãozinho verde. A gente se deita e começava o batuque, era 3 casas assim na frente de onde eu morava. Aí eu não dormia com aquele barulho. Depois eu fiquei sabendo que as pessoas iam lá para fazer alguns trabalhos espirituais para destruir famílias, casais, para poder. Tinha até uma pessoa que eu fiquei conhecendo que ia lá para que o marido da pessoa se afastasse, para ela poder ficar com o marido da mulher. Ela era uma diaba, não sabia, né? São aquelas pessoas que à distância criam situações. Por isso que Jesus usou esse termo. Cria situações. Agora diga, quantos diabos vocês conhecem? O cara
são parte das nossas imperfeições. Um hábito muito comum nosso, e eu acho muito gostoso também, apesar de evitar, é querer saber da vida dos outros. É um hábito muito bom. Olha, eu vejo as redes sociais, a maioria tem muitos views nessas questões para saber da vida de fulano, de Beltrano, daquele ator, daquela atriz. A gente tem até os Big Brother, né? Geralmente é para saber o que está acontecendo na vida dos outros. Quando Jesus pede para a gente cuidar da nossa vida, né? Mas é um ato que a gente tem que destruir. É gostoso porque a gente está habituado a ele, mas é ruim para a gente. E a gente se torna diabos, satanases. Em vez de a gente se tornar Lúcifer, tudo na etimologia da palavra. Hein? Então Kardec ainda faz assim, ó, demônios, no sentido que se dá a palavra, é verdadeiro? E os Espíritos respondem, se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, porque a ideia e a opinião da qual Kardec faz o estudo aqui é que o argumento para os anjos, já que anjos e demônios foram criados na mesma época, o argumento teológico é que a Terra é o centro do universo, e se é o centro do universo, primeiro Deus criou esses anjos e demônios, depois criou nós, a Terra. Porque a maioria dos teólogos diz o seguinte, desde as épocas mais longas do passado, existe em todas as culturas essa ideia do anjo. Então, se existe é porque primeiro Deus criou os anjos, depois criou a gente. Essa é a ideia deles. Mas tem que encaixar dentro da ideia de que a Terra é o único lugar habitável. A Terra hoje tem 4 bilhões e meio de idade. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 4 bilhões e meio de idade. Então vamos supor, já que a igreja hoje assume a ciência astronômica, não aceita, então ela vai ter que aceitar esse argumento também. Se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, como é que o telescópio James Webb descobriu, na verdade quem primeiro descobriu foi o telescópio Hubble, a estrela mais distante da Terra, já observada. A luz para chegar até a gente aqui, que é o que a gente está vendo nas estrelas aí, muito distante, a gente está vendo o passado. Eu quando olho para um de vocês aqui, eu estou olhando o passado. Não estou olhando vocês como vocês eram a milésimos e milésimos de segundo. Porque nosso nervo óptico depende da luz. E a luz trafega numa velocidade mais ou menos de 300 mil quilômetros por segundo, 1000 metros por segundo. Então, para a imagem de vocês chegar até mim, ela chega numa velocidade de 300 mil metros por segundo, no meu nervo óptico. Então, quando ele chegar aqui, eu só estou vendo você do passado, mesmo que seja um tempo muito pequeno. Mas essa estrela leva 12 bilhões e 900 milhões de anos para chegar aqui essa imagem no nosso nervo óptico, através do telescópio James Webb, com mais nitidez, mas foi o Hubble que primeiro detectou. Então, a Terra, quando foi criada, essa estrela já tinha, olha, quanto tempo? Diminui aí menos 4 bilhões e meio. Já tinha aí perto de 15 bilhões de anos, essa estrela. Se tinha 15 bilhões de anos, os Espíritos dizem aqui, olha, já havia espírito no grau supremo, ou anjo, ou espírito puro, muito antes da Terra.
E tem lógica, porque existem estrelas e planetas, toda estrela, dentro da teoria da ciência astronômica, deve ter um planeta circundando a sua órbita. Então, quantos planetas existem em cada estrela? Aqui no nosso sistema solar é uma briga danada, né? Se é 8, se é 9. Mas não importa, sempre tem seus satélites. E os espíritos dizem que todos são habitados. São habitados, mas são habitados em dimensões perceptíveis da matéria em frequências diferentes. Então, quando a Terra foi criada, já existia Jesus, por exemplo. No livro A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, diz: espíritos se reuniram na nossa estrela solar. Espíritos puros, de uma comunidade de espíritos puros. Para a gente chegar a um espírito puro, leva bilhões e bilhões de anos de existência. Então, Jesus já era puro. Jesus já era anjo. Mas, se existiam espíritos puros, antes da criação da Terra, existiam espíritos ainda que estavam em desenvolvimento. Então, vamos chamar eles de demônios, diabos, satanases. Porque se a gente fizer uma análise, todos nós somos um pouquinho de Satanás, né? Já que Satanás é o opositor, ele está sempre se opondo às leis divinas, né? Eu digo isso que é verdade. A gente vive se opondo às leis divinas. Tem uma lei muito simples da lei divina. Ele criou o estômago da gente para caber uma dimensão de alimento. Mas a gente descumpre essa ordem divina. Mas Deus é tão bom que deixou ele pode esticar. Tão bom. Deus já sabia que a gente ia desobedecer. Está lá na Gênese bíblica. A única criatura que pode desobedecer a Deus é o ser humano aqui na Terra. Os animais não desobedecem, seguem os instintos perfeitamente. Aí a gente vou comer, feito eu, né? Vou falar de mim. Vou comer só 2 carocinhos de jaca, só 2. Quando eu vejo, eu tinha comido 3 bandejas. É assim, a gente vive desobedecendo Deus nas coisas mais simples. Trabalhamos para não desobedecer nas coisas mais graves. Porque vamos ter que ser responsabilizados por isso. E dentro dessa questão de somos opositores, tem as questões dos obsessores, porque essa ideia dos anjos decaídos vindos tentar aqui tem muita relação com os obsessores. Nós espíritas sabemos que há espíritos que são trabalhadores da maldade calculada e outros que vêm fazer justiça com as próprias vontades. Por quê? Porque fizemos alguma coisa de errado com eles. Se a gente não fizesse nada de errado, talvez a gente fosse um Francisco de Assis, um Irmã Dulce. Eu não digo Chico Xavier porque Chico Xavier tinha dívidas. Eu não digo Divaldo Franco porque eles tinham dívidas também, porque eles disseram que tinham. Quando eu conheço a Irmã Dulce, ela não era espírita, não podia falar sobre vidas passadas, né? Mas esses dois disseram que tinham dívidas, estavam algumas sendo resgatadas aqui, através do amor. Mas até o Divaldo Franco foi auxiliado por mais de 30 anos. Quem assistiu o filme deve ter visto a história, mas tem uma obra de Sueli Caldas Schubert, O Semeador de Estrelas, e ela conta essa história, que Chico foi agredido na rua por uma pessoa, tudo influenciado por essa entidade, por mais de 30 anos, que só foi convencida de que não deveria mais perseguir o Divaldo, porque o Divaldo não era o mesmo de antes. Porque Divaldo provou através do amor, da caridade, do bem verdadeiro e do estudo, que não era o mesmo homem, era um homem novo. Aí ele desistiu e deixou de ser o Satanás, o opositor de Divaldo Franco, para ser um anjo de Divaldo Franco. Veja como a palavra anjo toma outro sentido. Já não é mais um espírito puro, é um espírito protetor. O anjo protetor passou a ser um dos protetores de Divaldo. Onde Divaldo ia, apesar de não ser um espírito elevado, com algumas emoções ainda, estava lá
lá ajudando de volta. Passou a ser anjo. Por isso que o ideal é que a gente tenha consciência de não usar mais esses termos. Estamos usando aqui só como análise e estudo, mas que são espíritos como a gente. A gente pode ser um espírito obsessor amanhã. Sabemos das nossas emoções, dos nossos impulsos. Nossos impulsos são tão fortes que o ministro dos Anjos da Regeneração, que está na obra também Ação e Reação, ele diz que boa parte da nossa encarnação aqui, a programação já foi para o espaço. Todo dia a gente refaz o nosso destino. A gente arruma mais encrenca, pequeno e grande, todo dia, diz ele. Todo dia estamos refazendo. Com raríssimas exceções, tem exceções, claro. Mas a maioria da gente vai arrumar, é uma buzinada, é uma raiva que a gente faz a alguém, é uma coisa ruim a nós mesmos, aos outros. A gente tentar, aí a gente vai refazendo novas dívidas. E eu sempre digo assim, olha, não existe página em branco. Um negócio que os poetas gostam muito de usar, aquelas frasezinhas que a gente bota no WhatsApp, né, no Facebook. O amanhã é uma página em branco que Deus nos deu para reescrever a nossa história. Gente, é a nossa página. A gente já escreveu em tantas encarnações que amanhã, eu digo para vocês, ainda tem muita coisa já escrita para as próximas 5 encarnações. Já escritas, a gente vai reescrever. O bom é reescrever coisas boas para confrontar e apagar o que está escrito lá na frente. Podemos apagar algumas coisas que não precisamos fazer com o nosso destino, porque já está na nossa mente. É tão forte que as pessoas reencarnam e repetem os mesmos erros do passado. Um suicida desencarnou aos 45 anos. Aos 45 anos. E ele simplesmente sofre todos os problemas oriundos de um suicídio, que é muito ruim para ele, retorna, reencarna depois de restabelecer seu perispírito nessas zonas inferiores. Restabelecido, tem uma nova oportunidade. Ele reencarna, esquece do passado, mas está na sua mente. Quando se aproxima os 45 anos, que foi a idade que ele se suicídio, quando se aproxima, as imagens começam a se apresentar na mente dele. Se apresenta na mente. E ele sente uma necessidade de criar, vejam só, criar uma circunstância para que ele cometa um suicídio. Ele cria um problema onde não tem. Se não tem, ele parece que vai atrás, como um imã. E um impulso tão forte que ele, aí diz o ministrante, se ele não trabalhar no bem verdadeiro, e no estudo, são 2 palavras, bem verdadeiro, e no estudo, ele vai cometer o suicídio novamente. Por isso a importância de nos tornar anjos no entendimento de que devemos ser melhor hoje do que ontem. Porque sendo bom hoje, nós estamos escrevendo por cima do que já está escrito amanhã. A página não está em branco, gente. Esqueçam esse tempo. Ele está escrito amanhã na nossa mente. Vamos sobrepor algo de bom nessa existência. Porque vamos nos tornar anjos. Vamos sim. Está dito aqui. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Uns querem sofrer para viver angelitude amanhã, outros não querem. Querem ir mais rápido. E temos que ter consciência disso. De que estamos com um demônio, um Satanás, um diabo aqui na nossa mente. Esse é que devemos temer. Não devemos temer nenhum desses títulos da maldade fora de nós. Devemos temer esses títulos da maldade dentro de nós. E olha, tem uma riqueza muito grande dentro de nós. E a gente coloca uma sombra em cima. O reino de Deus. O reino de Deus, mas não acredita. Ele está dentro de nós.
Somos filhos do Altíssimo, herdeiros do infinito. Sou filho de Deus. Aí na traseira do caminhão bota assim, é o fraco. Aí ninguém acredita. A gente não quer acreditar. Quando a gente acreditar realmente, verdadeiramente, vocês vão perceber, eu vou perceber, todos nós perceberemos que as palavras de Jesus eram verdadeiras, são verdadeiras e vão continuar a ser verdadeiras. Por isso, somos anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Vamos todos acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Nesse mesmo planeta, quando o amor, a bondade, a compreensão, a fraternidade e o Evangelho de Jesus há de reinar.